há uma coisa que parece que a maior parte das pessoas esqueceram, não é? Mas que não é possível esquecer. O sexo é binário. Portanto, há machos e há fêmeas. Isso é uma coisa que acontece na natureza. E não é só nos animais, nas árvores também, nas plantas também é assim. Se bem que nas plantas possa haver plantas macho e fêmea, mas muitas plantas, os dois sexos, por assim dizer, podem estar fundidos numa flor. Uma flor é binária. Uma flor tem os dois sexos na flor, mas é Vocês necessário. lembram-se daquele Asterix em que o Obelix pergunta o papel das abelhas e o Asterix acaba com o livro acaba com o Asterix a dizer: Sabes, Obelix? Portanto, é mais ou menos assim que eu acho que nós estamos neste momento, não é? Sim, Sim, quer dizer, porque as abelhas não existem. Vamos lá ver, esse papel das abelhas não existe porque elas gostam de flores. Asterix e Cleópatra, se não estou em erro, que ele tem Não muito É um existe dos isso. meus porque elas preferidos. gostam de flores. É porque há uma lógica para existirem dois sexos ou dois gametas com composição genética diferente que tem a ver com os mecanismos da evolução. Nós não existiríamos se não houvesse sexo. Nós, Claro. seres humanos, continuaríamos a ser, sei lá, bactérias ainda, não haveria nada mais do que isso, porque o que é importante no caso da polinização das flores é que o pólen de umas flores vá para outra flor, não é? Portanto, porque senão não há mistura de material genético. Uhum. Portanto, sem mistura de material genético, não há variação necessária para haver evolução. Portanto, isso é válido no pólen das flores, como é válido nos gâmetas, nos animais superiores. Porque aquilo que acontece, enfim, há espécies em que há, hum, como é que se diz? Só hermafroditas, os dois Hum, sexos no mesmo sistema, mas Como o são, caracol, não é? como o caracol, mas são raras, não é? Vamos acabar nos cavalos marinhos. São relativamente raras, porque a regra é esta. Agora, como nós também sabemos, cada vez que acontece um processo de formação dos gametas, designadamente, mas não só, há mutações, alterações, transmissões erradas. Enfim, não vou entrar aqui nos processos da meiose, que é uma coisa que nós aprendemos quando andamos na escola, não é? Quando isso acontece, muitas vezes há condições que faz com que existam situações anormais. Quer dizer, anormais não tem a ver, quer dizer, fora da norma, não tem a ver com. A norma é a ver, no caso concreto dos seres humanos, cromossoma X e cromossoma Y, mas o sexo não é sempre assim, com cromossomas assim que se determina. Há muitas outras formas, mas basicamente o princípio é haver dois sexos. Ah, o, o- as situações portanto, dito isto, quer dizer, já vamos às situações que são fora da norma, dito isto, diz-se, está bem, mas há a nossa identidade sexual, que é biológica, Uhum. e depois há outras identidades. Vamos lá ver. Ah, isso é verdade, mas vamos ver do que é que estamos a falar quando dizemos que é verdade. Quando é que, por exemplo, nós temos de facto, eh, quem nasce com cromossoma X e Y não tem o corpo preparado para ter filhos, portanto não tem ovários, não tem tudo isso que vocês sabem melhor do que eu, não é? Não Adoro a tem. expressão. Hã? Adoro a expressão. Ah, Até aquele coisa cá no fundo do cérebro pois, que nos faz acordar à meia da noite quando as crianças choram. Também faz parte, não faz, faz Carla? parte, faz parte. Ah, É provável. é É provável, não é? provável, é Também podia provável. parecer. Olha, mas isso aí já é uma coisa diferente. Isso aí já é uma coisa diferente, porque da mesma forma que eu, de facto, não está nos genes eu ter ovários, não Uhum. está nos meus genes que eu não posso passar a roupa. Passar a roupa a ferro. Passar a roupa a ferro. Porque isso não é uma Claro, construção genética. Isso não é uma claro. construção genética. Toda a gente pode fazer tudo. Tudo. Toda a gente pode fazer tudo. E há aqui um aspecto que não deixa de ter algum relevo. O facto de toda a gente poder fazer tudo não quer dizer que ao longo da nossa própria evolução não tenha havido uma tendência para, de alguma forma, haver não apenas diferença no que respeita a coisas que são, ter filhos, mas Uhum. também diferenças, por exemplo, na massa muscular, por exemplo, ou diferenças em outras questões de comportamento. Isso é sempre muito discutido, há sobre isso milhentas discussões que não acabam.
Mas o facto de nós de ter havido uma evolução e também uma seleção natural que também nos afetou a nós, e durante a maior parte do nosso tempo de vida não termos tido atenção a estes aspectos, faz com que algumas coisas como a evolução ao longo do tempo favoreceu. É uma coisa que eu não gosto nada de dizer, mas, por exemplo, porque é que eu só não vou dizer nada, mas porque é que os homens tendem a preferir um certo tipo de mulheres com umas certas características físicas? Porque é que é mais frequente encontrarmos entre as mulheres eh, facilidade, digamos assim, não vou dizer mais nada, facilidade em escolher homens mais velhos e Hum. mais poderosos? Eh, É uma questão que se discute imenso na literatura, não vou entrar por aí, é um caminho enorme, mas Tem mostra a que ver com a capacidade de reprodução, por um lado, das tem a ver mulheres com e a capacidade de proteção dos proteção por homens, é outro. isso. Exatamente, estás a ver? Portanto, que são coisas que têm a ver com a nossa história, e que é uma história pré, a definição, pré-feminismo, digamos assim, e portanto, antes nós dissemos essas coisas todas. Sendo que isso também determina outras coisas, determina que os homens tenham hormonas diferentes das mulheres e que essas hormonas tenham influência no seu aspecto físico, na sua constituição física, que é melhor dizer do que aspecto físico, e, eventualmente também a questões de comportamento, novamente entramos em áreas mais complicadas. Portanto, no fundo, para dizer o quê? Nem tudo é uma construção social. Portanto, se achar que passar a ferro é um trabalho de mulheres, eu posso dizer que é uma construção social, ou Ou a ser mulher CEO de uma cuidadora, por empresa, exemplo. ou ser CEO de uma empresa de trabalho de homens, ou ser motorista de táxi a trabalho de homens, nós podemos considerar que são coisas que têm muito a ver com uma construção social. Há outras questões onde eu não posso dizer isso da mesma, não posso chegar a essa conclusão. E, portanto, não posso, de repente, achar que o dimorfismo sexual que existe, biológico, não tem, não é nada além de um dimorfismo sexual sem qualquer outras consequências. Isso é verdade para questões como, olha, que são questões que têm a ver com o desporto, que têm a ver com alguns papéis sociais, que têm a ver com a necessidade nas sociedades civilizadas eu dever proteger os mais fracos e muitas vezes os mais fracos serem mulheres ou meninas e portanto e isso ter de ser tido em consideração não Está a são ser tido em consideração hoje em Israel, não está? pois hoje já estão a libertar mulheres e crianças, não estão a libertar os homens, Ainda não estão, mas ainda não em estão a libertar os princípio. homens. Porque é que começam pelas mulheres e crianças? Eu acho que uma vez falei de uma coisa que é, nós temos às vezes construções, essas são culturais e sociais muito fortes. E quem viu o filme, perdão, o Titanic, eh, fica com a ideia de que no Titanic quem salvou foram os passageiros de primeira classe. Porque é o que está retratado no filme. Os passageiros de primeira classe são uma espécie de ogres que ocuparam todos os lugares nos navios. Mas isso não é verdade. A maior parte dos homens da primeira classe morreu. E estamos a falar de alguns dos homens que eram dos mais ricos do mundo. Portanto, muitos desses homens morreram porque digamos, da mesma forma que os homens tinham muito. Mas hoje não é correto dizer isso, que os homens tinham um papel dominante na sociedade, a regra do cavalheirismo é que primeiro dava-se lugar às mulheres e às crianças. E por isso houve muitas mulheres da segunda e terceira classe que se salvaram e muitos homens da primeira classe que morreram. Também houve mulheres da primeira classe que morreram e, curiosamente, há um Há caso um caso. em que ela morre porque o marido se recusa a ir para o bote E ela não quer e ela não quer ficar sozinha. Portanto, há um caso desses. Estamos a falar de pessoas que eram, É retratado eram no os filme. Elon Musk daquele tempo, não Esse é? caso é Talvez Talvez retratado no mais filme. educadas que o Elon Musk de hoje, mas eram o Elon Musk daquele tempo. Portanto, tudo isto tem às vezes duas faces e nós às vezes só olhamos para uma das faces. E tentamos, e a nossa própria ambiente cultural de hoje é nem considerar que isso já foi assim, já foi diferente. Portanto, há um ambiente cultural que vai no sentido de dizer os ricos e os homens, portanto, o patriarcado e o capitalismo são sempre maus. Portanto, e não vale a pena contestar nada disso. Não estou, tudo isto tem imensos problemas e imensos defeitos, mas não é tudo mau. Bem, Portanto, portanto,
Eu estou só a dizer isso porque nós temos que às vezes ter um bocadinho de perspectiva mais do tempo, não é? Já agora só um pequeno intervalo só para as pessoas perceberem. Eu a primeira vez que li esta história do Titanic a criticar o filme Do James Cameron. do James Cameron, a primeira vez que li isso foi num livro chamado O Futuro da Liberdade, do Farid Zakaria, que é um jornalista norte-americano, e esse livro era sobre o risco de uma coisa que hoje em dia toda a gente fala, mas que na altura ninguém falava, que era populismos e democracias iliberais. Portanto, o livro chamava-se O Futuro da Liberdade e ele associava a necessidade de ter valores morais para que esses valores morais, nomeadamente o cavalheirismo, esses valores morais enquadrem o comportamento civilizado em democracia. E se nós pensarmos que o populismo, por regra, é mal criado, basta pensar no Trump, isto faz sentido. Na altura, poucas pessoas deram atenção a isso, mas é muito curioso que ele tenha ido buscar este exemplo para dar um exemplo de como algumas das coisas que nós achamos muito modernas hoje, em muitos aspectos, são um bocadinho selvagens, para ser franco. Bem, voltando aqui à questão que nos interessa hoje, não há muitas dúvidas. Primeiro, em que situações é que podemos considerar que no processo genético do nosso nascimento ocorrem situações que saem fora da norma e, portanto, dão situações de sexuais mais indefinidas. O cálculo, enfim, mais uma vez, há enormes discussões sobre isso, mas o cálculo é que é 1 em cada 1000 vezes. Portanto, 0,1%. Não estamos a falar, e vale a pena citar isto, porque quando nós discutimos, por exemplo, qual é a prevalência de algo que também aparece misturado às vezes com género, mas que é uma coisa diferente, que é preferências sexuais. Portanto, porque uma coisa são, quer dizer, uma coisa são preferências sexuais, outra coisa são a pessoa achar-se que não tem sexo, que é do sexo diferente, são coisas que não é exatamente a mesma coisa. E eu digo que não é exatamente a mesma coisa por um aspecto que eu sempre achei que é muito importante, que é aquilo que tem a ver comigo e aquilo que tem a ver com a minha relação com os outros. Quer dizer, aquilo que eu faço na minha cama é comigo. Pronto. Pá, a minha preferência sexual, se gosto mais deste ou daquele ou daquele outro, é comigo. A partir do momento que eu, por uma razão ou outra, digo, não, não sou deste sexo, sou de um sexo diferente, isso tem consequências para outros. Tem consequências para outros, por exemplo, nas prisões, ou nas provas desportivas, ou nos tratamentos médicos. E, portanto, a partir desse momento, já não é eu apenas, como algumas pessoas acham que era, recentemente, esteve quase para ser na Escócia e depois não aconteceu. Que é, eu agora declaro mulher, ou a Helena declara-se homem. E a partir daí, dou-me um novo bilhete de identidade, só porque eu me declarei, não é preciso mais nada, rigorosamente mais nada, era a ideia da Escócia, como disse, foi chumbada. Na altura, a Nicola Sturgeon achava que todos os que se opunham a esta ideia eram transfóbicos. A partir daí, se for preso, apesar de ser biologicamente homem, vou parar uma prisão de mulheres. Se houver, se tiver problemas... O escândalo foi com um homem que tinha violado, exatamente, concretamente, 2 mulheres, não é? E que estava para... Declarou-se mulher e depois foi colocado numa prisão de mulheres. Portanto... E depois voltou a reincidir, digamos que voltou a reincidir. Além de que há coisas como, por exemplo, acontecia quando se discutiu aquele caso do nadador norte-americano, que era muitos destes homens que se declaram mulheres fazem uma transição que não é completa e, portanto, continuam a ter... acho que posso dizer isso sem problemas. Continuam a ter testículos, pênis e passeiam-se pelos balneários. E passeiam-se pelos balneários e muitas vezes as outras mulheres, até porque nos balneários estão nuas, muitas vezes, não é? Estão a tomar banho, eles têm, não direi que tenham grandes ereções, mas têm pequenas ereções. Isso é, eu acho, enfim, não imagino, mas é capaz de ser desconfortável para quem está nesses ambientes, não é? Portanto, mas costuma ser. Eu conheço quem tenha estado num balneário onde isso aconteceu, não numa prova desportiva, mas num ginásio, e optou por deixar de ir ao ginásio. A esse ginásio. Portanto, como disse, são situações em que não é apenas aquilo que eu faço na minha cama com as pessoas que são como eu. São momentos em que eu estou a interferir com outras pessoas. E no caso concreto, portanto, há cada vez mais movimentos feministas, alguns deles bem de esquerda, que estão
aterrorizados com isto. Quer dizer, a primeira situação que nós conhecemos, já falámos dela várias vezes aqui, é a escritora do Harry Potter, não é? Portanto, que está a ser perseguida porque é considerada transfóbica, porque achava que não... quer dizer, tudo isto começou por causa de um documento, um papel da Unesco, onde em vez de se dizer mulher, se dizia pessoas com útero. Eu não sou, enfim, não sou mulher, como é, nem pretendo ser. Acho que me chamassem pessoa com útero, eu ficava um bocadinho... Quer dizer, não é aquilo que me define, não é? As mulheres não são definíveis por terem útero. Há muitas outras coisas que definem a condição... Até porque algumas não têm. Até porque algumas não têm. Algumas não têm, não é? Por razões Claro. médicas, não é? Sim. E, portanto, há um subgrupo entre as mulheres que se sente mais desconfortável com tudo isto, são as lésbicas. Martina Navratilova. Navratilova, por exemplo. Porquê? Porque as lésbicas consideram que têm uma preferência sexual por pessoas do mesmo sexo. E, portanto, se lhe de repente dizem que não existe sexo, só existe género, e dentro das mulheres, isto é, do seu sexo, são pessoas com pênis, elas deixam de ter preferência sexual, digamos assim. Por pessoas que tenham aquele apêndice um pouco diferente daquilo que são as mulheres. E, portanto, mas, mais uma vez, há um senhor que acho que tem, um senhor chamado, espera aí que eu tenho aqui o nome dele, para não me enganar no nome, é um inglês que que esteve, pronto, tem uma longa carreira de violações da lei, esteve preso décadas, chegou a ser condenado à prisão perpétua, depois foi, durante o tempo em que estava na prisão, declarou-se mulher, mas já com 40 e muitos anos, declarou-se mulher, começou a ter projeção por causa disso, escreveu livros, agora é artista também, e neste momento está outra vez preso. Porquê? Porque foi para comícios do movimento trans dizer que era preciso agredir, portanto, agredir aquilo que em inglês se chama, no fundo, feministas transfóbicas. Portanto, mulheres que contestam esta ortodoxia. E ele achava que o problema resolvia-se, como ele resolveu na sua vida, noutras vidas anteriores, há umas décadas atrás, batendo em quem fosse preciso, não é? Nomeadamente nas mulheres. Portanto, Costuma ser. Dar pancada em mulheres é uma coisa que... Pronto. Agora, indo ao caso concreto, com o caso concreto de hoje. Um aspecto aqui muito importante ainda. Este ambiente tem provocado uma situação que é muito perturbadora no meu ponto de vista, que é, todos nós fomos adolescentes, todos nós já tivemos filhos adolescentes. Tu ainda tens, Carla? Tenho. E às vezes, na adolescência, há períodos em que, quando o corpo começa a mudar, quando a pessoa começa a descobrir-se e não sei o que mais, onde a pessoa tem os sentimentos mais variados. A ideia de que eu chego a essa altura, tenho esse sentimento variado, um dia digo, olha, sinto-me mulher ou sinto-me homem, uma coisa assim desse género, e imediatamente me levam a um médico, e o médico não pode dizer, olha, atenção, isso é que pode ser transitório, tenho que imediatamente dar hormonas ou fazer cirurgias. De repente tornou-se, não uma coisa relativamente, ocorre de vez em quando, e portanto, não, é regra. Há uma clínica no Reino Unido, que agora começou a ser fechada, foi fechada, há uma ordem de fecho, não sei se já encerrou, se não. Tavistock, que tratava 250 casos desses há 12 anos, por ano, 250 casos por ano, e que em 2021-22, portanto, ano passado, tratou 5.000. Quer dizer, estamos a falar de uma multiplicação por 20. De repente há mais 20. Isto multiplica por 20 ou de repente estamos com receio de olhar para estas situações? Uma das coisas que se fala mais em países onde isto está muito presente é a pressão sobre os corpos clínicos, sobre os médicos, para olharem para a disforia de género como uma coisa que é de facto uma disforia de género, portanto, e que a pessoa é de facto, tem essas características. Nós conhecemos casos desses, há um filme famoso sobre isso, não é? Portanto, muitos de nós viram, sobre um caso de um dinamarquês que se sentia mulher, agora não lembro o nome do filme, mas
há muitas outras situações em que a disforia, essa fase pode corresponder a uma preferência sexual diferente, portanto, a pessoa, em vez de gostar de pessoas do sexo dela, gosta de pessoas de sexo diferente, ou algo, de facto, mais profundo, diferente, não é? E eu não tenho que, dentro desta ortodoxia, seguir só por um caminho. E se não seguir por esse caminho, ser tratado como transfóbico. Ou achar que tudo o que sai um bocado da norma, às vezes por coisas um pouco para o horrível, é obviamente alguém que é trans. Não tem que ser. Agora há mais uma polémica no Reino Unido por causa de um imperador romano. Hum. Um imperador romano. Foi imperador entre os 14 e os 18 anos. E foi um imperador horrível. Portanto, do ponto de vista daquilo que fez, daquilo que obrigava as outras pessoas a fazerem. Mas como gostava de andar nu, gostava de se vestir de mulher, gostava de ter coisa, tinha sexo com tudo e mais alguma coisa, com tudo o que mexia, houve um museu no Reino Unido que passou a dizer ele tem que ser tratado pelo nome feminino, até e com esta particularidade, tudo indica, ou melhor, há muitas indicações de que ele é tratado pelos historiadores. Os historiadores acentuaram, porque ele era detestado, acentuaram dizer este lado de ele se dizer mulher ou de ele se vestir de mulher, porque isso era algo que era mal visto no Império, em Roma, e portanto era uma forma de. Ele foi assassinado, portanto. Era comum em Roma. Hã? O ser assassinado. Isso era comum. Essa parte era mais comum. Muito comum. Era mais comum. Ele foi assassinado e, portanto, todos os que eram contra ele e que relatam que era ele, acharam que porventura, uma das formas de o apocar era sobrevalorizar estes aspectos do comportamento dele, não é? Portanto, bem, independentemente agora da discussão da parte romana, mas isto mostra algo que é muito complicado, que é a pressão cultural sobre uma pressão que vem de todos os lados, quer dizer, aqui no Reino Unido está no ponto de os ativistas percebem que na opinião pública isto é complicado, porque as pessoas reagem um bocado a isto, dizem, epá, chega, já foram demasiado longe. Há instruções entre os ativistas para não trazerem estes temas para a discussão pública e irem diretamente aos legisladores para fazerem passar legislação quase de contrabando. E depois toda a gente que se opõe é tratada como transfóbica. Portanto, é quase um método. Pá, eu ia chamar terrorista, enfim, é terrorismo cultural, não é terrorismo físico, de fazer passar estas coisas. E este caso que nós estamos aqui, que é o pretexto de hoje, que é o caso da Alexandra Cunha, é uma mulher que campeã de bilhar, portanto, e que diz, epá, os meus adversários homens, ela, no bilhar há muitas provas mistas, não é só provas não é só campeonatos masculinos e femininos. No bilhar, os meus adversários homens têm algumas vantagens físicas, que têm a ver com a sua condição de serem homens, sobre as mulheres. Tem a ver com a construção muscular, ela chama uma coisa que é memória muscular, que eu não sei até que ponto é que é importante. Também tentei perceber, mas eles falam muito nisso. Deve ser uma coisa importante. Mesmo nas provas desportivas, sim. Deve ser uma coisa importante, particularmente no bilhar, quer dizer, que é o músculo já sabe fazer coisas automaticamente que não precisa eventualmente do comando do cérebro. O meu corpo é amnésico. Para o bilhar, o meu corpo é amnésico. Nós contamos falar com ela ainda no Contracorrente, pode ser que ela nos portanto, o que ela disse é, pá, eu não, em provas femininas, nas outras provas tudo bem, nas provas femininas eu não concorro contra atletas como maçã de Adão, o que eu achei uma expressão engraçada. Nem todos os homens têm uma maçã de Adão proeminente, mas isto tem a ver muito com questões que já são pacíficas, eu diria, já são dadas por adquiridas em desportos como o rugby, quer dizer, está-se a ver o rugby, não é? Portanto, a diferença do rugby. Ou no atletismo, no verão passado, ou na primavera passada, a Federação Mundial de Atletismo disse que quem fez a transição depois da puberdade não pode concorrer em provas femininas, porque de facto o papel das tais hormonas que só existem nos homens biológicos são importantes para o desenvolvimento muscular e, portanto, se a pessoa fez a transição depois desse desenvolvimento muscular da puberdade e for a seguir competir numa prova feminina, tem uma vantagem desleal. Agora,
no caso concreto do bilhar, a federação, ou ali a organização, uma das organizações que organiza campeonatos no Reino Unido, achou que, não, bilhar é igual. Tipo, não sei se é tipo xadrez, não é? É só mental. Que é só Que é mental. só assim do raciocínio. género. Portanto, e aquilo que fez foi devolver à nossa Alexandra o adiantamento que tinha feito pela participação nos campeonatos do próximo ano. E ela aparentemente ficou chocada, não terá ficado aflita, porque há outra federação, outro organizador de campeonatos que disse, ok, nós vamos fazer assim. Portanto, vamos por aqui. E ela está a ter o apoio de muitas bilharistas. Pronto. Eu acho que isto é revelador, não apenas de uma questão que eu diria que se torna hoje em dia cada vez mais pacífica, que é, não se pode dar a pessoas que de repente decidem que são mulheres vantagens sobre outras que são mulheres biológicas, de outra coisa que não é nada pacífica, que é poder discutir os assuntos sem imediatamente ser chamado de transfóbico, porque isto não pode haver aqui uma regra, e é este ponto que eu queria acabar, isto não pode haver uma regra. Os géneros, sejam géneros apenas, ou melhor, aquilo que é a identificação de género, quer dizer, sejam apenas aquilo que é a construção cultural do que é ser homem ou ser mulher, ou as preferências sexuais, ou aquilo que é o género hoje na versão mais comum e mais elaborada, que é tudo e mais alguma coisa, não é? Porque nem sabe, eu já desisti de saber todas as definições possíveis e imaginárias. Isso não pode substituir a existência da biologia. A biologia está cá e não desaparece e faz falta. Esse aspecto é importante. Faz falta. Porque nós vivemos com ela, evoluímos com ela e somos o que somos por causa dela.